Fala meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai ter aqui uma aula onde eu vou estar ensinando algumas dicas, vou estar passando algumas informações para vocês a respeito de algo que é muito importante no Enem, uma coisa que assim você vai encontrar nos mais variados exercícios, que é justamente os assuntos de gráficos, de tabelas e de quadros. A princípio eu já deixo bem claro aqui que as tabelas e os quadros, a interpretação ela é bem semelhante, tá? Mas, obviamente, são coisas diferentes, certo? Então, o que você tem que ter de atenção? O que você realmente precisa saber a respeito de gráficos, tabelas e quadros que estarão ajudando você na prova do Enem? Primeiramente, uma coisa que você deve saber, que muitas pessoas se confundem, é que, assim, raramente vai ser somente gráfico, tabela ou quadro. Ou seja, você dificilmente vai ter um exercício que não tem nenhum contexto, que não tem nenhum problema, assim, por exemplo, probabilidade, por exemplo, razão, coisas assim. Dificilmente vai ser um exercício onde você só vai precisar interpretar um gráfico. Acontece? Acontece, mas não são muitos exercícios. Eu diria assim que vão ser uns 2 a 3 exercícios de toda a prova, onde você não vai precisar utilizar do gráfico, do tabela ou do quadro para fazer uma conta. Então, geralmente, os gráficos, as tabelas e os quadros são uma ferramenta para você acabar realizando uma outra conta de um determinado assunto. Então, esse é o ponto mais importante. Você geralmente utiliza os gráficos, as tabelas e os quadros em conjunto com outro assunto. Isso é muito importante. A partir disso, para você conseguir entender, então, para você conseguir resolver o exercício, você tem que entender o contexto do exercício. Então, você tem que analisar o que o exercício quer saber. O exercício quer uma razão? Quais são os dados que ele me dá para essa razão? O exercício quer saber uma probabilidade? Quais são os dados que ele me dá? É um exercício de gráficos? Ele está tratando de algo a respeito de escalas? Então você tem que identificar o que o exercício quer e como esta informação pode ser útil através do seu gráfico, da sua tabela ou do seu quadro. Então o primeiro passo quando você vai resolver um exercício é identificar qual que é o contexto do exercício para assim você utilizar desses três caras. No caso, esses três, o gráfico, tabela e o quadro. Então, por isso, o objetivo dessa aula de hoje, onde a gente vai estar resolvendo alguns exercícios, é justamente aprender a interpretar os gráficos, as tabelas e os quadros. Então, a gente vai estar tendo essa aula de hoje aqui para ensinar você a interpretar gráficos, tabelas e quadros. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. O exercício 151 da prova amarela do Enem de 2020. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber a metodologia mais eficiente. Qual que é a condição para a gente ter uma metodologia mais eficiente? Ele diz o seguinte, é avaliar a metodologia mais eficiente, taranã, taranã. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, mais eficiente vai ser. Então, o que a gente tem de informação? Ele diz que a eficiência ela é relacionada com a razão entre as peças produzidas e as horas trabalhadas. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que agora identificar nos meus gráficos qual deles me traz essas informações. Se eu observar, esse primeiro gráfico é o gráfico de peças produzidas. Se eu analisar no eixo horizontal, o que eu tenho? No eixo horizontal eu tenho 5 dias, uma vez que ele me fala que cada dia tem uma metodologia, ele separou nos 5 dias. Então no eixo horizontal eu tenho 5 dias e no eixo vertical eu tenho a quantidade de peças produzidas. Mas também em cada uma das minhas colunas aqui do gráfico, ele especifica qual que é a quantidade de peças produzidas. Por exemplo, no dia 1 foram produzidas 800 peças. Então eu sei que vai ser a razão entre peças produzidas e horas trabalhadas. Eu já sei que as peças produzidas estão aqui. E as horas trabalhadas? As horas trabalhadas estão aqui no gráfico de baixo. Aqui está a nossa legenda de horas trabalhadas. No eixo horizontal, novamente, a gente tem
os dias, os mesmos dias que a gente tem no nosso primeiro gráfico, e no eixo vertical a gente tem a quantidade de horas trabalhadas. Mais uma vez destacando aqui nas colunas, a gente tem a especificação da quantidade de horas trabalhadas de cada dia, no caso de cada coluna. Então, como a gente já conseguiu interpretar os gráficos, já conseguiu entender o gráfico de peças produzidas e o gráfico de horas trabalhadas, agora é a hora de fazer o quê? Agora é a hora da gente calcular então as razões. Aquela razão que for a maior vai ser a nossa escolhida, porque vai ser a mais eficiente. Então, começando com o dia 1. O que eu vou ter no dia 1? Eu vou ter peças produzidas, é a razão entre peças produzidas e horas trabalhadas. Então, divide na ordem. Peças produzidas por horas trabalhadas. Então, 800 sobre 4. Então, 800 que divide por 4. Eu sei que 8 simplifica com 4, aqui fica 2, então isso aqui vai dar 200. Então, 200 peças é a nossa eficiência do primeiro dia, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai para o dia 2. No dia 2, a eficiência vai ser 1000 sobre 8. Então, 1000 dividido por 8. Pensa comigo, de alguma forma o 1000 dividido por 8 vai ser maior do que 200? Não vai, porque 1000 dividido por 8 é quase a mesma coisa que 1000 dividido por 10, que seria 100. Então isso aqui vai ser um pouco maior que 100. Então com certeza a gente já pode descartar o 2, porque o 2 ele é menor do que 200. Como a gente quer saber o maior, a gente não precisa nem fazer essa conta. Então vamos lá, no dia 3. No dia 3 eu vou ter 1100, que vai estar dividindo por 5. Então, 1.100 dividido por 5. 1.100 dividido por 5 vai ser 220. Portanto, 220 é maior do que 200, então o 1 já cai fora. Vamos lá, agora vamos para o 4. O que eu vou ter no 4? 1.800 por 9. Então, 1.800 dividido por 9. Eu sei que 9 simplifica com 18, aqui fica 2. Então, isso aqui vai ser 200. Como 200 é menor que 220, o 4 também já cai fora. Vamos para o 5. O que eu vou ter no 5? Eu vou ter 1.400 dividido por 10. 0 quarto com 0, isso aqui é 140. Se é 140, 140 é menor que 220, portanto, o 3 é o que tem a maior eficiência. No caso, a alternativa C. Então é isso, pessoal, um exercício onde a gente precisou dos gráficos, mas a gente também tinha um contexto, que era o contexto da eficiência e da razão. Agora, o nosso segundo exercício aqui para a gente também trabalhar um pouco a respeito dos gráficos. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil jovens para fazer um levantamento sobre suas atividades profissionais e ou acadêmicas. Os resultados da pesquisa estão indicados no gráfico, então a gente tem aqui o nosso gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha é. Então o que o exercício quer saber? O exercício quer saber o número de jovens que trabalham. Eu sei a quantidade total de jovens, então a gente tem claramente aqui um exercício de gráfico e um exercício também de regra de 3. Como que eu resolvo isso? Ele quer saber o número de jovens entrevistados que trabalham. Então vamos analisar o nosso gráfico. Eu tenho aqui na legenda jovens em atividade entre 15 e 29 anos, porcentagem. Ou seja, todos esses valores aqui em cima da coluna estão em porcentagem. Essa é uma informação muito importante. Então aqui o primeiro, esse aqui são os que somente estudam, então é 21,6%. Esses aqui trabalham e estudam, então é 13,6%. Somente trabalham, 45,2%. Não trabalha nem estuda, 19,6%. Então, como ele quer saber aqueles que trabalham, aqui está uma grande pegadinha que costuma cair muito no Enem. Então, agora a gente, além de entender a interpretar o gráfico, a gente vai para uma pegadinha que sempre cai no Enem, tá? Ele quer saber os que trabalham, ele não especifica somente trabalho. Então, se é trabalho, a gente vai ter os que trabalham e estudam e os que somente trabalham, porque ele não especifica somente trabalho. Ele deixa em aberto. Como ele deixa em aberto, a gente tem que considerar os dois. Por isso, a porcentagem daqueles que trabalham vai ser 13,6 mais 45,2. Isso aqui eu sei que 6 com 2 vai ser 8, então 0,8. 13 com 45, 3 com 5 é 8 também, então 8. 1 com 4, 5. Então 58,8%. Então o que eu faço? Agora eu jogo isso numa regra de 3 e eu vou resolver. Então eu vou ter o seguinte, eu vou ter que 363 mil é o meu 100% e eu quero saber a quantidade X de 58,8%. Isso aqui é uma multiplicação cruzada, então o que eu vou ter? Eu vou ter 363 mil, que multiplica o 58,8, então 58,8,
e isso aqui divide pelo 100. Isso aqui vai ser igual a x. Esses dois zeros aqui simplificam com esses dois zeros aqui, então eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3.630 vezes 58,8. Como aqui, ó, presta atenção, isso aqui é igual a x. Como aqui eu tenho um zero e aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, eu posso fazer a seguinte jogada. Eu posso passar esse zero para cá, no caso, essa vírgula ela vai passar para a direita também. Mesma coisa que, digamos assim, eu pegar o 3.630, dividir por 10 e aqui eu multiplicar por 10 para compensar. Por que eu faço isso? Eu vou ter 363 vezes 588. É a mesma coisa. Isso aqui é igual a x. Por que eu fiz isso? Para facilitar minha conta, para eu não ter uma multiplicação com vírgula. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 363 vezes 588. O que eu sei? 8 vezes 3 é o quê? É 24. Então, aqui eu vou ter um 4 e aqui eu vou ter um 2. Só que, peraí, eu sei que esse 4 aqui, como aqui para baixo eu vou ter asterisco e aqui eu vou ter asterisco, aqui no final eu vou ter um 4. Como eu sei que aqui no final eu vou ter um 4, a única alternativa que termina em 4 é a alternativa C, então eu já posso parar aqui. Então, basicamente, a gente conseguiu resolver mais um exercício de gráfico. Então, vamos lá resolver mais um exercício, só que dessa vez é um exercício de quadro. Lembrando que a interpretação de quadro e tabela é bem semelhante. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Então, a gente tem aqui o nosso quadro. O dono da padaria decidiu que, na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em qual a quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. O dia da semana utilizado como referência para a quantidade de pães a serem produzidos diariamente foi. Então, o que o exercício quer saber? O exercício quer saber qual dia da semana foi escolhido como referência para que eles saibam quantos pães eles devem produzir diariamente. Como que eu faço isso? Ele diz que vai ser o dia que tiver o valor mais próximo da média. Então, basicamente, eu vou ter o seguinte. Aqui eu tenho o meu quadro. Nessa coluna aqui eu tenho os dias da semana, então domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aqui eu tenho o número de pães vendidos por cada dia. Ou seja, aqui no domingo foi vendido 250, na segunda foi vendida 208 e assim sucessivamente. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que calcular a média disso daqui. Calculando a média, o que eu vou ter? Calculando a média, eu vou saber o valor da média. E assim eu vou conseguir identificar qual que é o dia mais próximo. Então é isso, mamão com açúcar. Se liga na dica. Eu sei que a média vai ser a soma dividido por 7. Por que divide por 7? Porque são 7 dias. A soma, no caso, é isso aqui tudo somado. 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 mais 186. Então você tem que somar isso aqui tudo. Depois que você somou, você vai ter 1484. Então basicamente essa é a soma. E isso aqui divide por 7. Quando você dividir por 7, você vai ter o resultado de uma média de 212. Então, sabendo que é 212, agora a gente tem que encontrar aquele que é o valor mais próximo. O valor mais próximo é aquele que tem a menor diferença. Tanto faz se passou ou se não passou. É aquele que tem a menor diferença. Se é o que tem a menor diferença, o 215 é o mais próximo, que no caso é a quantidade da terça-feira. Por isso o dia escolhido foi a terça-feira. Então é basicamente isso, pessoal. Os exercícios de gráficos, quadros e tabelas, você só precisa aprender a interpretar, como a gente fez aqui nesse vídeo. Se você conseguiu entender, com certeza você está preparado. Daí, a partir disso, o resto é os demais conteúdos. Como a gente viu aqui, estatística, no caso dos exercícios de média, como a gente viu lá, razão e proporção, como a gente viu porcentagem e regra de 3. Então sempre é um contexto onde você vai utilizar da ferramenta do quadro, do gráfico, da tabela para conseguir resolver. Mas é muito importante que você saiba interpretar. E aqui hoje nessa aula a gente ensinou você a estar interpretando os gráficos, quadros e tabelas. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou claro, deixa aqui embaixo nos comentários que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder um vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima.